Muito bom dia, meus queridos irmãos, e a paz de Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Redentor, o nosso tudo, Deus proverá. Louvado seja Deus pela nossa crença, pela nossa fé num Deus que proverá. Hoje nós vamos ler a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 8. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. O apóstolo Paulo traz aqui uma exortação, um chamamento à responsabilidade, que agora aqueles cristãos já não são mais como antes eram. A Bíblia faz uma distinção, uma diferença entre luz e trevas. Para Deus não existe meio termo. Para Deus, as coisas precisam ficar muito claras. Aquele chamamento que o apóstolo faz no passado é o mesmo chamamento que se faz necessário no momento que nós estamos vivendo hoje. As coisas estão muito confusas, muito turvas, muito nebulosas. E é importante que o cristão ele tenha condições de se projetar na sociedade para que possam ver a luz de Jesus brilhar em suas vidas. É necessário que isso aconteça, porque o mundo está em trevas. O mundo está precisando de uma direção. E a palavra de Deus nos fala que nós somos a luz de Deus no mundo de trevas. E um dos problemas que nós estamos enfrentando no presente momento é que pouca diferença está sendo observada na vida daquele que é cristão para aquele que não é cristão. Está havendo muito pouca diferença entre a luz e as trevas. Olha, artistas agora são cristãos, jogadores de futebol são cristãos, políticos são cristãos, em todas as áreas. Quando no passado havia muita dificuldade dessa identificação, agora não. Todos parece que se identificam com esse nome cristão como uma forma de marketing. Na verdade, está havendo uma concepção equivocada de boa parte deles, mas da parte dos cristãos também está havendo um equívoco, porque de repente a forma como essa luz está sendo iluminada, brilhada, é que está dando uma interpretação errônea para quem está chegando. Uma luz fraca conduz a um caminho pouco iluminado, conduz a um destino pouco iluminado, pouco claro, pouco evidente. E Deus, quando ele criou o sol, ele o fez para ficar durante o dia. E Deus criou a lua para ficar durante a noite. E interessante que quando um aparece, o outro sai de cena. E quando o sol se esconde, a lua então aparece para ser a noite. Mas eu chamo a atenção dos meus queridos nessa manhã a um fenômeno que ocorre no momento que está havendo o processo de mudança, em que o sol deixa de brilhar durante o dia. É o que eles chamam de crepúsculo. É um momento que nem é dia e nem é noite.
nem é noite e nem é dia. Talvez um dos grandes problemas do impacto do cristianismo hoje está sendo a visão de crepúsculo de cristianismo. É, mas não é. E o apóstolo Paulo chama a nossa responsabilidade, que a luz foi feita para brilhar, e sobretudo para brilhar nas trevas. Não faz sentido você acender a luz durante o dia. É gastar e desperdiçar energia à toa. A luz, ela foi feita para brilhar na escuridão, nas trevas, aonde ela precisa brilhar. Então, há muitos que se dizem seguidores de Jesus, mas não estão vivendo de acordo com a fé que professam. Precisam ter consciência que o padrão de moral cristã é o Senhor Jesus. Ele não mudou e jamais vai mudar. O padrão não é humano, o padrão não é instituição, o padrão é Jesus. E é o mais alto padrão que existe. Jesus foi perfeito para que pudesse nos dar um exemplo. E ele é perfeito para que nós possamos prosseguir no exemplo. Na carta que o apóstolo Paulo escreve aos Éfesos, no versículo de número 1, ele lembra aos amados irmãos que o modelo de moralidade é o próprio Deus. Ele é o sol da nossa justiça. É ele que é o exemplo de amor. É em Deus que nós vamos encontrar o nosso paradigma. Se Deus é o exemplo de amor, se ele é o nosso exemplo, se ele é o meu exemplo, se ele é o seu exemplo, então eu, você e nós precisamos avaliar o nosso conceito e critério de vida moral, de imoralidade sexual, de impureza de qualquer tipo que seja, de idolatria, de qualquer natureza que seja. E olha que a lista, ela tem tudo para ser grande, mas exatamente essa lista que vai fazer a grande diferença do que é lua, do que é sol, do que é trevas, do que é dia. Deus não quer que a gente viva naquele contexto de crepúsculo. Pelo contrário, Deus quer que nós vivamos na luz. E a orientação do apóstolo Paulo é que nós troquemos toda essa ideia de uma luz ofuscada, de crepúsculo, pelo padrão que Deus veio nos trazer, a começar pela justiça, pela bondade, pela misericórdia, pela verdade. Para que ninguém pense que está enganando a Deus ou que pode enganar a Deus, precisamos entender que Deus sabe discernir não só a vida, não só o coração, mas também os pensamentos. Deus consegue ler o nosso pensamento antes mesmo que ele venha à nossa mente. E para tanto, somente uma pessoa que conhece Deus sabe que vale a pena viver na luz e não nas trevas. O fazer opção por viver nas trevas ou no crepúsculo é a razão pela qual a pessoa mostra
que não conhece Deus suficientemente. Quando alguém conhece um outro alguém suficientemente, essa pessoa sabe dizer o que essa pessoa aprova e o que essa pessoa não aprova. É como se fosse um casamento, depois de anos de convivência, é capaz de um cônjuge quase que ler o pensamento do outro. Por quê? Pela convivência. Quem conhece a Deus por experiência, por vivência, por relacionamento, sabe exatamente o que Deus aprova e o que Deus não aprova. Sabe que se tem uma coisa que Deus ama e tem uma coisa que Deus odeia, o que Deus ama é a santidade e o que Deus odeia é o pecado. O pecado jaz nas trevas e no crepúsculo, e a santidade jaz na luz, no dia, na verdade. Então Deus nos chama, nesse contexto tão nebuloso, tão tenso, tão conturbado, que nós estamos vivendo como nação, como família, como sociedade, como tudo. Deus faz um apelo àqueles que são realmente cristãos. Vamos brilhar, vamos brilhar, vamos brilhar à luz de Jesus. Existem muitos que estão aí navegando nas ondas do crepúsculo, quando na verdade posso afirmar que não conhece a Deus suficiente, porque se conhecesse, faria opção pela luz. Existe aquela fábula, conhecida fábula, do lobo que queria se tornar ovelha. Ele via as ovelhas, o comportamento das ovelhas, a passividade das ovelhas, tranquilidade das ovelhas. E ele gostaria de ser uma ovelha. O que o lobo fez? Ele vestiu uma roupa de ovelha e aproveitou a quantidade de ovelhas e entrou no meio delas, sem que pudesse ser percebido. E no momento de recolher as ovelhas no redil, está o lobo lá no meio delas, vestido de ovelha. Talvez de onde veio a expressão lobo com pele de cordeiro, com pele de ovelha. Bem, estava tudo igual. Estava no meio delas. Era tudo o que ele queria. Só que tinha um detalhe. Ele percebeu que ali havia muita calmaria, muita tranquilidade, pouca agitação. E ele percebeu que estava num ambiente estranho, mas o desejo de ser ovelha era muito grande. Até que ele ouviu um sininho, um sino tocando. E ele perguntou para a ovelha que estava do lado o que significava aquele sino. E aquela ovelha, estranhando a atitude da outra ovelha, disse: como? É hora do nosso almoço. E ele perguntou: o que temos para almoçar hoje? De uma forma mais estranha ainda, a ovelha olhou para ele e pergunta: como assim? O que nós temos para almoçar hoje? É claro que é grama, grama verdejante. E ele deve ter pensado: ufa, como é que eu vou viver comendo gramas verdejantes? Mas fazer um pouquinho de sacrifício não faz mal para ninguém. E foram pastar, e ali as ovelhas comendo, com aquele sabor, com aquela vontade, com aquele ânimo, com aquela disposição. E ele foi olhando em volta, e ele percebeu que todas elas estavam da mesma forma comendo, e ele sem apetite nenhum. Para disfarçar, ele pegava uma graminha e colocava na boca e fazia aquela expressão mais desagradável. Termina aquilo, voltam todos para o descanso
e ele está agitado dentro de si. Passa a tarde, toca o sininho de novo. E hoje, o que nós vamos ter para o jantar? Outra pergunta estranha. Claro que nós vamos novamente comer gramas verdejantes. Gramas verdejantes de novo. Lá vai o lobo vestido de ovelha comer grama verdejante de novo. E quando terminou aquele jantar maravilhoso para todas as ovelhas, ele já apavorado, ele começa a pensar: ei, lobo, você pensa que está enganando a quem, hein? Você pode estar até vestido de ovelha, mas você sabe que por debaixo dessas suas vestes, você é lobo. Você não gosta de grama, você não gosta de tranquilidade, você não gosta de calmaria, você não gosta de águas paradas. Você não é vegetariano, você é carnívoro, você é predador, você é aquele que ataca, você é aquele que mata. Você é aquele que destrói para poder ter aquilo que quer. Até quando você pensa que vai enganar a si mesmo? E naquela noite, o lobo esperou que todas as ovelhinhas estivessem dormindo, esperou que o pastor das ovelhas estivesse dormindo e passou por debaixo do cercado. E a primeira oportunidade que ele teve lá fora foi caçar a sua presa para matar a fome do café da manhã, do almoço e da janta que ele estava sem comer até aquele presente momento. Mas olha, durante todo aquele dia, aquele lobo dizia para si mesmo: eu tentei. Como que eu gostaria de ser como as ovelhas? Mas não consegui. Aí fica a pergunta, ao término da nossa reflexão. Ele tentou mesmo? Ele tentou forte? Ele realmente tentou uma transformação? Só o coração dele pode dizer, coração de lobo. Olha, pegando essa analogia, existem tantas pessoas que realmente gostariam de ser cristãs, dar um bom testemunho, ser luz, agradar a Deus, mas estão vivendo no crepúsculo, estão vivendo nas trevas. Eu tenho boas novas para você. Só uma verdadeira conversão é capaz de mudar o coração do ser humano em uma nova criatura. Conversão é mudança de mente, é mudança de atitude, é mudança de coração. Só Jesus pode converter o coração de uma pessoa. Só Jesus. Só Jesus pode transformar o lobo interior numa ovelha interior. Ele não vai precisar de roupagem externa, porque a transformação vem de dentro para fora. E pode acreditar, quando Jesus transforma, até grama vira saborosa. A vida se torna outra. Deus tem um projeto na sua vida, mas não na condição de lobo, não vivendo no crepúsculo. Deus tem um projeto na sua vida, na condição de ovelha de Jesus. O grande chamamento de Deus para a sua vida nesta manhã, para a minha vida, para as nossas vidas, é tempo de ser luz. É tempo de nos identificarmos com Jesus, de sermos ovelhas do pasto de Jesus Cristo.
e que Deus em Cristo te abençoe poderosamente nesse dia. Seja abençoado, abençoada, ovelha de Jesus Cristo. Viva na luz. Deus proverá. Deus proverá. O nosso bom Deus proverá.